me sinto em casa, sinto como se estivesse no Geode. Então, é uma alegria muito grande, porque eu vejo só pessoas amigas, pessoas que conheço há tanto tempo e que compartilharam momentos de trabalho, de alegria, de dificuldades e sempre estiveram ali dando o apoio espiritual e o auxílio para as nossas dificuldades em todos os momentos. Então, só tenho a agradecer a oportunidade. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite para todos, boa noite para todas. Que bom nós podemos hoje conversar um pouco sobre o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo revela para a gente aspectos muito interessantes para que possamos pautarmos no caminhar da vida. Muitos desconhecem ou desprezam essas oportunidades que o Evangelho dá, né? O que a gente vai poder tirar de vantagem em textos tão antigos, em falas tão anteriores à nossa realidade de vida? O que pensar de falas que até são desconexas com a realidade que o mundo vive? E muitos de nós afirmam que os textos do Evangelho vêm para nós como poemas, aonde caminharemos e entenderemos futuramente ou reconhecemos o quanto são belos, mas pouco práticos na aplicação do nosso dia a dia, na nossa realidade espiritual. Mas, para nós que já buscamos a realidade espiritual por conta da necessidade que nós temos de reconhecermos servidores do Cristo e não mais perseguidores da sua mensagem, nós entendemos que, sem as letras do Evangelho vivo, jamais nós conseguiríamos vivenciar as lições da vida com alegria e com aquele elemento superior de condução de cada passo, de cada palavra, de cada sentimento que nos anima nessa existência. E é interessante porque, se nós não encararmos o Cristo, como assim o fizemos talvez por muitas e muitas encarnações, aquele elemento de riqueza inconteste que irá nos fazer caminhar com segurança para junto do Pai, dificilmente nós saberemos o quanto nós estaremos perdendo e só descobriremos isso no momento em que nos depararmos conosco mesmo. Eu hoje estava acompanhando um comentário de um companheiro e ele dizendo assim: o espiritismo ele não pode se afastar das questões que engrandecem a sociedade. Os espíritas são reconhecidos por enaltecer o bem. E isso não pode se perder no movimento espírita. E o que é o bem? Bem é aquele que vem proporcionando a um conjunto, a um coletivo, elementos de bem-estar. E esse bem-estar vai, sem dúvida nenhuma, nos levar a patamares de compreensão diferenciados, principalmente quando nós falamos do bem-estar material. Se nós pararmos para observar, a nossa sociedade, de um modo geral, e a nossa própria aqui, do nosso país de modo específico, conseguiu crescer consideravelmente em aspectos de bem-estar social, mas não a um grande grupo, a um pequeno grupo relacionado à grande quantidade de pessoas que aqui vivem. Se nós formos ampliar isso para o mundo, nós vamos realmente entender o quanto a doutrina espírita pode contribuir para a transformação da humanidade. Quando, em O Livro dos Espíritos,
Na questão 810, é colocado por Kardec que a posse, aquilo que se tem de bens, vale realmente com poder equitativo. Quando o indivíduo perde a vida, como é que fica aquilo tudo que ele produziu? E os espíritos respondem que aquilo que ele produziu, no que diz respeito ao seu bem espiritual, é seu, é dele, ele leva para sempre. Aquilo que é do mundo fica no mundo, para continuar sendo utilizado para o progresso da humanidade. E olha que visão interessante. Aquilo que é do mundo fica no mundo para o progresso da sociedade. Ora, pensemos. As posses que nós temos no mundo são fruto, normalmente, de um grande esforço de nossa parte. Na sua aquisição, e o desfrute dos benefícios adquiridos por conta desse esforço não está contrário à lei de Deus. Jamais esteve. Então, a utilização das posses adquiridas pelo esforço, ou até mesmo por questões de herança, são justas quando verdadeiramente recebidas de modo equitativo, de modo correto. Mas a pergunta que é necessário nós fazermos é: o que levaremos dessa riqueza, ou dessa posse, ou desse domínio que porventura nós tivermos, o que levaremos disso para a vida futura? Entendemos aqui vida futura, aquela do espírito imortal, que não perece com o corpo, aquela que permanece. Como nós vamos encarar? O que nós vamos entender? O que nós vamos ver para o nosso futuro dentro desse conjunto de elementos relacionados às nossas posses do mundo? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos a essa reflexão. Nós tivemos, durante muito e muito tempo, a certeza de que seríamos considerados por tudo aquilo que adquiríssemos. Então, isso foi uma imposição de sociedade por muito tempo. Se você adquire conhecimento formal suficiente para ter destaque na sociedade, você é uma pessoa importante, você é vista por essa sociedade e, muitas vezes, recebe o benefício da divindade para adentrar o reino futuro, o reino de Deus, o reino dos deuses lá da antiguidade, por merecimento, por ter feito prosperar a sua riqueza, a sua posse, o seu domínio. Nós acreditamos nisso por muito tempo. Mesmo abraçando a religiosidade, nós entendemos que quanto mais rica for a nossa instituição, mais promissora ela vai ser. E é lógico, os espíritos haverão de modo diferenciado. Eu digo aqui não como espírita, mas até como católicos ou protestantes que fomos em encarnações anteriores, ou qualquer outra denominação religiosa. E não é desmerecendo nenhuma delas, porque nós fizemos parte dessas culturas por muitos e muitos séculos. E ajudamos a construir essa imagem de que o poder e a posse, o ouro e a riqueza demonstra o quanto nós somos beneficiados pela bondade divina, pelo fato de recebermos por sermos fiéis. No entanto, e isso também é muito interessante, o que é do mundo fica no mundo. Nada se leva do mundo para a vida espiritual. Essas posses com as quais lidamos durante o tempo de nossas existências, posses materiais importantes para o nosso desenvolvimento de um modo geral
e para a promoção do bem de modo especial, que essa é a função da riqueza, segundo os espíritos da codificação disseram a Kardec, aqui no Livro dos Espíritos. A ideia da riqueza, e é por isso que dificilmente se teria uma distribuição equânime da riqueza no mundo. Porque, inevitavelmente, se um dia isso se fizer na realidade com a qual nós lidamos, depois de um certo tempo, novamente, esses recursos amoedados estarão retidos nas contas de alguns muito mais capacitados para fazê-las prosperar. Até porque nós não podemos desprezar a ideia de que, ao encarnarmos, nós estamos com tarefas a cumprir. Eu recordo aqui a obra de André Luiz intitulada Ação e Reação. O espírito que acompanha André Luiz em todo o trajeto de aprendizado que ele faz naquela obra chama-se... gente, me ajuda. O pai dele é o Druso e ele é o... Me ajuda. Lenir, me ajuda, por favor, o nome do espírito. É o Silas. Silas, muito obrigado, Paulo. Obrigado, Silas. O pai dele é o Druso, que é o coordenador da Mansão Paz. Ele, o Silas. O Silas faz um trabalho lindíssimo. Ele, como espírito, atua em diversos campos, auxiliando almas as mais diversas, encarnadas e desencarnadas, em situações as mais complicadas que nós possamos imaginar. E o André, um dia, pergunta a ele por que esse esforço tão grande de auxiliar uma quantidade tão grande de espíritos, inclusive espíritos que ele nem conhece. Qual o objetivo dele com isso? Isso faz com que ele próprio apresente as suas credenciais espirituais. E ele fala, André, e ele comenta isso, inclusive, com 2 irmãos que tinham sido assassinados pelo irmão mais velho, mas isso está no livro, eu não vou detalhar muito, porque eu tenho certeza que todo mundo ficou curioso e vai ler a obra. Fica claro no comentário que ele faz com o André o seguinte, que ele, um dia encarnado, foi um rapaz rico e com posses, mas uma riqueza considerável fazia parte da sua história como encarnado. E ele formou-se médico e utilizou o conhecimento que adquiriu e a riqueza que tinha a benefício próprio somente. E por conta disso e das atitudes que teve, faliu, desencarnou e reencarnou novamente rico, novamente médico. E agravou ainda mais o seu quadro, porque aliou ao mau uso do conhecimento e do dinheiro uma estruturação, uma ideia, um ideário de assassinato, que inclusive foi levado a cabo pelo próprio pai. Então, agravou ainda mais o seu quadro. E ele comentando com o André que ele precisaria reencarnar novamente. Só que ele precisaria reencarnar entendendo que ele havia falido em 2 tarefas grandiosas. Primeiro, ele seria novamente rico. Ele teria posses materiais. E ele seria novamente médico. Ele teria o conhecimento intelectual. E ele não poderia mais, consciencialmente, falir, porque seria uma oportunidade de ouro que a providência divina iria lhe ofertar. E ele, naquele momento, diz, André, eu não posso mais falir. Eu sei que, reencarnando e envergando o véu do esquecimento, quando a posse do ouro e do conhecimento me chegarem, eu serei tentado naquilo que sou fraco. E posso tender a falir novamente. E eu faço o que faço, André, pedindo a espiritualidade a esses a quem ajudo,
que porventura lembrem de mim e orem. Orem por mim, para que eu resista aos arrastamentos que as posses do mundo me proporcionam. Porque elas, André, ficam no mundo. E o que trazemos para cá são somente as posses espirituais. Vejam, aqui nós vamos reconhecer o quanto esse comentário do nosso irmão é pertinente. Para que possamos adentrar um pouco mais nesse caminho, nós vamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Tem uma passagem muito bonita, comentário de Allan Kardec, em que ele diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável. Olhe bem o termo. O homem, porém, insaciável, nem sempre sabe se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, sofre as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Então, Kardec aqui nos faz pensar com muita propriedade e clareza daquilo que nós necessitamos para cumprir as nossas tarefas no mundo. Deus provê o que é necessário para que cumpramos a nossa tarefa. Eu me recordo, há muitos anos atrás, num programa da Rede Globo, fantástico, uma entrevista que eles estavam fazendo, falando sobre solidariedade. Eles, então, vão atrás, conhecem um casal, ele era industrial, a esposa trabalhava com ele, e ele era um homem de muitas posses, muito rico, muito rico. E ele tinha 3 filhos naturais, filhos nascidos provindos do seu casamento. Mas as posses que ele tinha eram gigantescas, ele tinha muito dinheiro, gente, muito. A gente talvez não tenha noção do que seja muito dinheiro. Esse pessoal tinha muito dinheiro. E ele, no comentário que ele faz na reportagem, ele dizia assim: esse dinheiro que eu tenho precisa ser útil. Ele precisa girar a ponto de auxiliar as pessoas. Porque se eu ficar com ele retido, investindo, ele não vai ajudar ninguém, ele vai só enriquecer um pequeno grupo e o grande grupo de pessoas vai se perder. Por isso, eu sempre faço distribuição de lucros dentro das minhas empresas. Então, aquelas pessoas que trabalham comigo sempre têm recursos a mais nos seus salários, porque é justo. Eu só sou industrial e tenho esses recursos pelo trabalho que eles executam. Eu não faço sozinho. É justo que eles também participem de tudo isso. Segundo, se um dia eu perder tudo isso, qual será a minha felicidade? Porque se um dia eu perder, eu vou continuar vivendo. E aí, como eu estarei? Isso fala dele na entrevista. E o repórter ficou um tanto tocado com essa fala, e disse assim: então o que o senhor resolveu fazer? Falou, além de tudo isso que eu lhe falei, eu chamei os meus filhos e disse assim: meus filhos, o que temos é muito grande. Nós precisamos repartir com quem tem pouco. Então, eu e sua mãe conversamos e decidimos que vamos adotar crianças abandonadas e trazê-las para viver conosco. Então, elas não serão adotadas à distância, serão também seus irmãos e nossos filhos. E virão morar aqui, em nossa mansão. Os filhos, vejam o que é a orientação espiritual desde criança. Os filhos ficaram exultantes. Sim, pai, mãe, concordamos plenamente.
Vai ser uma alegria receber esses nossos novos irmãos. E assim ele fez. Ele chegou a adotar, até onde eu sei, 80 crianças. São 80, inclusive, ele teve que comprar um ambiente maior para poder todos morarem sob o mesmo teto e receberem a atenção e auxílio de pai e mãe que eles poderiam dar a eles. E todos tiveram direito à herança que eles deixariam. Integralmente. Igualmente, teriam o seu quinhão. Igualmente. Quem são essas 80 almas que visitam aquele lá? Provavelmente 80 almas ligadas a eles. E eles agora, talvez, estivessem devolvendo aquilo que haviam retirado dessas 80 almas no passado. Mas o importante é registrar que aquilo que é do mundo foi deixado para que se utilizasse no mundo. E Kardec, quando diz que Deus provê a nossa necessidade, entendamos na nossa necessidade do pouco e também na nossa condição de necessidade no muito. Nós não podemos perder de vista que termos a posse de riqueza nos coloca num patamar de responsabilidade muito grande. Por isso, Jesus diz que a riqueza é um caminho de perdição quando não bem utilizada. Jesus não condena a riqueza em nenhum momento. Tanto que 2 dos seus apóstolos eram homens de posse. Judas Iscariotes e Levi eram homens. Um comerciante, o outro recolhedor de impostos, como publicano. Os 2 eram homens relacionados com a sociedade que tinham suas posses muito maiores do que aqueles outros que o seguiram depois, como cultivadores do solo, como pescadores. Jesus acolheu a todos, mas sempre deu a mesma orientação igual para cada um deles. Entesourais recursos nos céus, porque lá a traça não come e o ladrão não rouba. Importante que nós entendamos isso, como nós precisamos utilizar adequadamente os recursos que carregamos. Kardec continua no item 8 do capítulo 25, colocando para a gente assim: a terra sempre produzirá suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Mas quando que isso acontecerá? Ele destaca: quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, amor e caridade. Isso quer dizer que todos precisarão ser alimentados, é o justo. Nem todos terão a mesa farta, mas terão à mesa o seu alimento, para que não percam a existência por falta daquilo que sustenta o corpo físico. Mas isso só acontecerá quando a lei de justiça, amor e caridade reinar entre nós. Por quê? Porque esse princípio é divino. É utilizar adequadamente os bens materiais que Deus nos oferta para o processo de evolução individual e coletivo do qual fazemos parte. Ele diz: quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro. Olha que lindo. O momentâneo supérfluo de um alimentará a momentânea insuficiência de outro. Todos compartilharão daquilo que é saudável. É você olhar o próximo como gostaria que o próximo olhasse para você. E ele diz: cada um terá o seu necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se ele as espalhar,
elas vão produzir mais alimentos. E eles, produzindo mais, alimentarão a muitos outros. No entanto, se ele quiser comer sozinho toda a produção das suas terras, e muito dessa produção virá se desperdiçar, nada será produzido para frente, e não haverá o bastante para todos. Se ele amontoar no seu celeiro, os vermes o devorarão. Daí Jesus haver dito: não acumuleis tesouros na terra, pois estes são perecíveis. Acumuleis tesouros nos céus, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis para os bens materiais mais importância do que aos espirituais. Sabeis sacrificar os primeiros a benefício dos segundos. Meus irmãos, minhas irmãs, Allan Kardec aqui nos faz recordar importante consideração acerca da importância que precisamos dar aos bens materiais, a esses bens temporais, que são perecíveis, essas posses transitórias, mas que fazem parte da história da nossa encarnação. Como estou utilizando aquilo que adquiri para benefício do coletivo do qual faço parte? E é interessante porque, às vezes, a gente entra num certo conflito. Como é que eu vou usar o meu conhecimento a benefício dos outros? Ele é tão restrito, ele é tão específico. Não é. Eu me lembro, eu tenho uma prima que fez um trabalho, ela é formada design de interiores e também fez o curso técnico de técnica em edificações. E ela resolveu reunir um grupo de amigos. Ela trabalhou muito tempo com arquitetos, com engenheiros. E aí reuniu esse grupo de amigos e desenvolveu o seguinte trabalho. É o trabalho da planta solidária. O que é isso? É a pessoa, numa necessidade muito grande. Isso foi antes da pandemia, tá? Eles estavam trabalhando com essa proposta, ainda não tinha sido implantada, ainda era uma proposta. Eles iriam à casa ou local onde morasse alguém que passasse dificuldades de moradia por conta da precariedade do ambiente, e eles, então, produziriam a planta adequada para aquele ambiente, iriam atrás de recursos para poder registrá-la de modo adequado e também recursos para poder construir a casa daquelas pessoas. E eu perguntei para ela, por que você pretende ou vocês pretendem fazer isso? Ela falou, olha, esses amigos e eu, a gente conversando, a gente chegou à conclusão que seria bom a gente usar o conhecimento que a gente adquiriu para poder auxiliar quem pudesse necessitar daquilo que a gente tem, que é o conhecimento. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem um conhecimento, e esse conhecimento e o contato com as pessoas podem facilitar ou auxiliar algumas outras. E não tem nada. Eu fiquei tocado com aquilo. Porque isso pode ser feito em tantos outros ambientes, de modo tão diverso e diferente desse, mas tão promissor e adequado para tantas outras pessoas. Os recursos amoedados do mundo, dos quais nós fazemos uso de parte dele, podem ser revertidos, convertidos em benefícios, mesmo que temporários ou pequenos, àqueles que pouco ou nada têm. Essa é a proposta que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo não nos quer distribuindo a mancheias recursos de modo aleatório. É necessário que seja ele empregado de modo adequado, justo, correto, para que ele faça prosperar e melhorar aqueles que pouco ou nada têm. Se eu não tenho recurso financeiro, eu posso ter o recurso intelectual. Essa posse, ela é permanente.
A posse do conhecimento ela é permanente, mas eu preciso fazer dela uso adequado para que ela não seja móvel da minha queda. Nós vamos em Memórias de um Suicida e lembrar ali diversos e diversos companheiros que carregavam consigo condições de permanecer na vida, porque a vida era o dom divino que Deus lhes havia dado. E eles, por acharem-se maiores que todos os conceitos de espiritualidade, achavam melhor abandonar a vida para não sofrer as agruras das perdas das coisas materiais. Fosse a visão, fosse o dinheiro, fosse as empresas, fosse o que fosse. Fosse a saúde. E eles próprios relatam para todos nós na obra que um minuto que fosse de sustentação na vida seria suficiente para que a providência divina estivesse a dar o suporte a eles para poderem suportar as dificuldades que a vida lhes impunha. Não precisavam antecipar um desencarne com um suicídio. Era só aguardar a mão divina que está sempre presente na figura de um amigo, na figura de um parente, na figura de um irmão de caminhada, na figura até mesmo da dor, que é corretora de todas as nossas ações. Aí nós fomos buscar em Carre-Baixútel também um referencial sobre essa questão da importância da utilização das posses transitórias. E o Carre-Baixútel, no texto intitulado A Vida na Terra e a Vida Eterna, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele coloca que o escopo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. Então, a gente encarna para nos aperfeiçoar. Então, aquele que compreende isso, dignifica a vida, se livra dos entraves materiais e sobe a alturas inacessíveis ao sofrimento, mesmo que a dor visite a vida desse indivíduo, porque ele busca dentro de si uma felicidade contínua. Aquele que não compreende desse modo, quer dizer, que trabalha exclusivamente com a materialidade da vida, se desmoraliza, se rebaixa, é absorvido pelas más paixões, desce às voragens da dor, porque as suas faltas serão imensas, pelo próprio comportamento desregrado e descuidado em relação àquilo que ele agora tem. Ele coloca, para que a gente possa pensar o seguinte: a vida na Terra, para aqueles que na Terra têm o seu tesouro, termina no túmulo. Porque eles não conseguem ver o renascimento do espírito. E isso lhes fará muita dor ao encontrarem-se continuadores da vida, porque achavam que a vida se resumia à vida material. Para aqueles que, ao contrário, na vida na terra, acumulam tesouros nos céus, a senda é luminosa. A estrada se comunica uns com os outros e você sempre terá mãos amigas nos momentos das suas dificuldades. Os que vivem na terra pela terra, ficam na terra. Aqueles que vivem na terra, mas vivem o Espírito, viverão as felicidades do Espírito. Isso é Carre-Baixútel. Nós vamos buscar aqui, nessa obra lindíssima, nessa organização dos textos do Emmanuel, um texto muito bonito, inclusive é o único referente ao capítulo 6. Só para referenciar o nosso, gente, o capítulo 6 de Mateus é ainda referente ao Sermão do Monte. É uma continuidade das observações de Jesus no Sermão do Monte. Então, esse texto que nós estamos abordando hoje faz parte do Sermão do Monte. Muito bem. E ele diz, para que nós não entesouremos tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões
arrombam e roubam. E Emmanuel faz alguns comentários interessantíssimos para que a gente possa refletir sobre eles. Ele diz: Deus nos auxilia sempre nos permitindo possuir, para que, possuindo, aprendamos a auxiliar. Ele diz: habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro permite. No entanto, porém, um dia, nós nos encontraremos nas fronteiras da morte e seremos despojados daquilo que achávamos ser eterno. E se algo nos fica, será a plantação de migalhas de amor que houvermos distribuído, utilizando essas posses. Ele diz: via de regra, amontoamos títulos de poder e nos empossamos deles, enfeitando-nos com vantagens que essa influência permite. No entanto, nas fronteiras da morte, tudo isso se perde. Título nenhum nos acompanha. Nenhum. Mesmo que tenhamos adquirido esse título com um esforço tremendo, ele não nos acompanha. Se algo nos fica disso, será o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado a benefício do próximo. Ele diz: geralmente, repetimos fórmulas e frases santificantes, crendo que, fazendo isso, estaremos incorporando essas frases e esse palavreado à nossa economia espiritual, ordenando-nos com privilégios ao fraseado. No entanto, nas fronteiras da morte, tudo isso será nos retirado porque isso se mostra ilusão e só será observado aquilo que ficou para o benefício feito com essa frase, com essa palavra, em relação ao outro. E ele termina dizendo assim: um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem adquirida de que não nos permite, quer dizer, que não nos pertence, nos será confiscado. Toda bagagem que não é nossa, que é do mundo, nos será retirada. Não nos pertence, é do mundo. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria quando nós utilizarmos tudo isso que é do mundo a benefício da alma que segue conosco na senda da evolução. Não digas, assim, que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos somente aquilo que nós damos. Ter, possuir, utilizar daquilo que foi conquistado, faz parte daquilo que é proveitoso para todos nós. E é certo que isso vem a nosso benefício. Mas segundo a orientação desses nobres espíritos que nos trouxeram o esclarecimento e dando luz à mensagem de Jesus, estes nos colocam que somente aquilo que é utilizado a benefício de um processo de crescimento coletivo, espiritual, individual ou de grupo, nós estaremos utilizando os bens do mundo, aquilo que é posse transitória, aquilo que ficará no mundo, a benefício de todos, porque é de Deus. Tudo aquilo que o mundo tem é do Pai.
E é preciso utilizar aquilo que é do mundo, que é do Pai, a título precário, a benefício de todos os que batem à nossa porta da vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o nosso comentário de hoje. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês e pela oportunidade de fazer esse estudo e do aprendizado que todos nós tivemos desse conteúdo maravilhoso da mensagem dos Espíritos. Muito obrigado, muita paz ao coração de todos vocês. Vilma, eu gostaria de fazer uma colocação. Boa noite, Fé e Amor. Boa noite, Haroldo. Tudo bom? Boa noite, Vilma. Tudo bem? Haroldo, é o seguinte, as posses materiais são ferramentas, né, que é nos dada com a utilidade do nosso crescimento espiritual, certo? Mas também a falta dessas posses também são ferramentas para o nosso crescimento espiritual, né? E o que nós podemos levar de tudo isso é somente o crescimento que nós adquirimos com essas posses e com a falta dessas posses. É correto? Porque o que vale de tudo é aquilo que nós carregamos para a vida espiritual. Tudo que é do mundo fica no mundo. Tudo. E é muito interessante isso. Saber disso é muito interessante. Vilma, eu tive um conhecido que recebeu um legado imenso. Ele e os 70 primos, tios e por aí vai. Eram 70 pessoas beneficiadas, porque uma tia muito distante, uma tia-avó, que ele nem sabia que existia, era esposa de uma pessoa de posses muito amoedadas no mundo. E essa tia, o esposo desencarnou primeiro e ela, em vida, fez um testamento deixando para todos os parentes vivos, todos. Então, o grupo de advogados que serviam a família iam ter que fazer uma pesquisa para descobrir todos os parentes dela. Estava no testamento. Eles só poderiam distribuir os recursos depois de todos os parentes identificados. E esses parentes, então, foram comunicados que receberiam um recurso imenso, gigantesco. E muitos desses parentes dessa senhora eram pessoas paupérrimas, pessoas que moravam à margem da sociedade, para você ter uma ideia. Passavam muita dificuldade. Receberam um recurso, imagine, para uma pessoa que às vezes não tinha o que comer, de repente ela consegue dinheiro para comprar uma mansão. E mesmo comprando a mansão, ainda sobraria uma grande fortuna. A pergunta que a gente precisa fazer é: o que isso tudo servirá a benefício daquela alma que pouco tinha? Porque, tendo muito ou tendo pouco, o que valerá é o que ela irá utilizar, como ela utilizará aquilo que tem a benefício do seu crescimento espiritual. E não tem jeito. A gente pode dizer de qualquer forma, é o crescimento espiritual que vale. É o modo como a gente usa aquilo que a gente tem que vale. Eu me recordo que pessoas do meu ciclo familiar faziam um esforço danado para estudar e não conseguiam. Realmente conseguiram, com muita dificuldade, terminar o ensino fundamental. E um dia, quando foram se aposentar, isso eu estou falando foram porque foi mais de uma pessoa, tá? Eles foram chamados e foi ofertado para eles o seguinte: já que você vai se aposentar, tem um cargo aqui especial para você ganhar um pouco mais. Um pouco mais, gente, era o dobro do salário, tá? Você quer? E essas duas pessoas se entreolharam, voltaram para aquele que estava ofertando o cargo e disse assim: nós trabalhamos a vida inteira nesse cargo e é nele que nós vamos nos aposentar. Nós não temos direito de ter algo que não nos cabe. Escolha delas. Elas escolheram assim.
e foram felizes pela escolha que fizeram. Desencarnaram muitos anos depois, felizes, porque não tinham em sua consciência nenhum peso de algo que não lhes pertencia. Se utilizaram somente daquilo que lhes foi ofertado. Então, eu entendo, Vilma, desse modo. O que tem pouco, com pouco que tem, como nós lemos aqui na mensagem que Kardec coloca lá no capítulo 25, no item 7, Deus provê a necessidade da encarnação. Essa é a proposta da encarnação. A gente não é jogado no mundo. Tudo é planejado. Então, se é para ter pouco, pouco que você tem, que seja bem utilizado para a sua melhoria espiritual. Se vai ter muito, o muito que você tem, seja para a promoção do bem. Eu acredito que esse seja o caminho mais seguro que a gente possa adotar nessas duas situações. Obrigada. Muitas das vezes, Haroldo, as pessoas tendem a pensar que posses é só aquilo que tem vantagens. Mas a posse, da falta de posse, às vezes não, muitas das vezes, oferece muito mais crescimento. E não só o seu, de quem está no teu entorno também. Perfeito. Né? Perfeito. Muito bem Obrigada, colocado. Nada.